Vamos continuar nossa meditação na carta aos Filipenses. Peço que você abra comigo no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Pode ficar assentado assim como você está. Eu apenas lerei o verso 18. Filipenses 1, 18. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Pai, nós temos Tua Santa Palavra aberta diante dos nossos olhos e confiamos que Teu Espírito Santo é suficiente a vencer os nossos argumentos, a vencer muitas vezes a dureza do nosso coração, a fim de que vejamos além do que temos visto e nos regozijemos nas coisas que pela fé enxergamos. Em nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Eu quero falar do final do verso 18, dos versos 19 e 20 hoje, e eu quero demonstrar-lhes 3 questões nesses 3 versos. O primeiro, o grande inimigo que Paulo enfrentou. Afinal de contas, quem era esse grande inimigo? O segundo, a grande expectativa que Paulo demonstrou. E por último, o grande objetivo dele, que também é o nosso grande objetivo. Eu creio que na lição anterior os irmãos lembram que eu demonstrei a vocês como Paulo agiu a fim de que uma condição difícil não se tornasse pior. Esse é o nosso grande desafio em meio às aflições. Trabalhar a fim de comportar-se, agir de forma que uma circunstância que já não é fácil se torne ainda pior. E acredite, é preciso perseverança para que isso não aconteça. O que o reino das trevas deseja é que as nossas circunstâncias difíceis se tornem insuportáveis, a fim de que nós nos queixemos de Deus. Então, aquilo que Paulo ensina dos versos 15 a 18 é como ele agiu, a fim de que uma circunstância que já era difícil não se tornasse uma circunstância ainda pior. Eu demonstrei a vocês que ele fez isso, não encarando aquilo que foi colocado diante dele como uma afronta pessoal. Realmente, nunca trate das aflições como uma afronta pessoal. Paulo também ele não acirrou o espírito de disputa presente nos homens que estavam combatendo contra ele. Eu disse aos irmãos aquele velho ditado: quando um não quer, 2 não brigam. E foi assim que Paulo agiu. Ele manteve Cristo e a pregação do Evangelho como prioridade e não colocou-se como um juiz de intenções. Nos versos 19 e 20, o ensino de Paulo é que o reino das trevas, independente do que promova contra nós, não sairá vencedor em nossas vidas, se nós confiarmos em Deus e fizermos aquilo que Ele deseja. Nós temos que entender que muito mais do que aflições, muito mais do que tribulações, muito mais do que problemas, nós estamos envolvidos numa guerra que não é simplesmente uma guerra mundial ou planetária, mas uma guerra do reino das trevas contra o reino da luz. E a Bíblia diz que eles militam um contra o outro, o reino das trevas pelas suas armas e o reino da luz pelas suas. Então as nossas aflições estão dentro de uma realidade muito maior que a nossa vida. Quando você olha para Jó, você percebe, ele não sabia. Jó não tinha conhecimento do que diz os capítulos 1 e 2. Ele não sabia do diálogo entre Deus e Satanás. Ele não sabia daquilo que Satanás havia dito a Deus, de que se Deus permitisse que ele tocasse no corpo de Jó, pele por pele, e vejamos o que o homem faz, literalmente, cada pele tem o seu preço, e a pele do homem também tem o seu preço. Toca na sua saúde, e esse é o preço da pele de um homem.
O que Jó estava dizendo é: todo animal tem o preço, toda a pele de um animal tem o preço, e a pele dos homens também tem. Toca naquilo que é mais valioso para eles, e tu verás se ele não blasfema na tua face. Jó não sabia que Deus permitiu tudo isso. Para os amigos de Jó, era tudo consequência do pecado dele. Eles também não sabiam. Até que um último amigo chega e realmente confronta eles com o fato que Deus é suficiente para fazer o que ele bem entende. Jó não sabia. Nós não sabemos. Mas temos consciência de que as nossas aflições fazem parte de algo muito maior do que nós. Agora, estas aflições, elas têm um objetivo de parte do reino das trevas. Sim, todas as vezes que você enfrenta lutas e tribulações, o reino das trevas quer algo específico de você. Eu vou começar pelo verso 19, porque nele Paulo diz, iniciando: porque sei que disto me resultará salvação. Porque dessa palavra salvação, nós tomamos o restante do ensino do verso a respeito do que Paulo exatamente quer dizer. Porque Paulo, nessa frase, usa uma frase que foi dita, adivinha por quem? Por Jó. Paulo usa uma frase registrada no livro de Jó. Eu quero inicialmente dizer que a salvação que Paulo cita aqui não era a salvação da morte física. Ele não diz: porque sei que disto me resultará salvação da morte física, ou seja, que eu não vou ser morto pelo Império Romano. Não é isso que Paulo se refere. Ele não está se referindo aqui a ser salvo da morte pelo carrasco romano. Tanto que no mesmo capítulo de Filipenses, verso 21, ele diz que para mim o viver é Cristo e morrer é o quê? Ganho. Então não é com a morte física que ele está preocupado. Paulo está citando aquilo que Jó diz no capítulo 13, verso 16. Também ele será a minha salvação. E tanto Jó quanto Paulo usam a mesma palavra, que tem o sentido de livramento, não da morte, mas de uma circunstância desagradável, de uma circunstância não desejável. Então Paulo encara o grande inimigo, mas o grande inimigo não é a morte física. Ele não está orando pedindo que Deus não permita que o Império Romano mande o carrasco e decapite ele. Não é pela salvação física que ele pede. É um outro sentido que ele dá ao texto. Se nós acompanharmos os últimos textos de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, eu já disse a vocês que Paulo foi abandonado pela maioria dos seus, quando do seu primeiro julgamento e quando do seu último tempo aprisionado. Mas em 2 Timóteo 4,17, ele nos diz assim: mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. A boca do leão, novamente aqui, não é a morte física. Ele não está dizendo assim: Jesus me atendeu, Jesus me fortaleceu e eu não morri. Não é esse o sentido que Paulo está usando. Esse livre da boca do leão não teria sentido aplicado à morte. Notem que aquilo que ele cita de Jó, também ele será a minha salvação, é aquilo que ele cita no começo do versículo: o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Ou seja, o Senhor foi a sua salvação. Para quê? Com o objetivo que fosse cumprida a pregação. Esse era o interesse dele. O Senhor disse, quando Ananias chegou a ele em Damasco, décadas antes, que ele seria levado diante das autoridades e ele pregaria diante dos reis e dos poderosos. Então ele diz: olha, eu cumpri isso. A minha jornada, a minha carreira apostólica foi cumprida. Mas não é também disso que ele diz. Quando ele diz: eu fiquei livre da boca do leão, ele está citando o grande inimigo dele. O grande inimigo não era a morte. O grande inimigo de Paulo naquele momento seria ser tentado a queixar-se de Deus. O que era a boca do leão? São todos os esforços que Satanás fez
para que Paulo considerasse que tudo aquilo era injusto, para que Paulo considerasse que tudo aquilo que aconteceu, a sua prisão, a sua morte e todas as coisas que ele sofreu, fossem injustas, e que em meio àquelas duras circunstâncias, ele reclamasse de Deus e se amargurasse. Por que o leão não venceu? Por que o reino das trevas não venceu? Porque Paulo enfrentou a morte, Paulo enfrentou o carrasco, Paulo enfrentou o final da sua vida na prisão mamertina em Roma, sem que nenhuma queixa viesse dos lábios dele. Irmãos, o nosso grande inimigo não são os prejuízos que temos, o nosso grande inimigo não são o fato que talvez alguém possa denegrir a nossa imagem, talvez alguém possa ferir-nos fisicamente. O grande inimigo dos cristãos, e é isso que Satanás quer levá-los, é a considerarem que Deus é injusto. A nossa grande derrota jamais será a morte. A grande derrota dos cristãos é ouvir dos seus lábios que Deus não está sendo justo com eles. Satanás não quer simplesmente tirar a sua vida. Satanás quer que você envergonhe o nome do seu Salvador. Satanás não vai ter tanta alegria na sua morte como terá alegria ao ver você blasfemar do nome de Deus, ao ver você queixar-se de Deus e do poder dele. Agora, por que Paulo foi capacitado a agir assim, sem murmuração, sem queixa, sem questionamento aos caminhos de Deus? Como nós vimos na carta a Timóteo, o reino das trevas exerceu grande pressão a fim de que Paulo se queixasse contra Deus. Mas há uma verdade aqui, realmente aquilo que sustenta um cristão, para que ele jamais se queixe de Deus, é uma verdade preciosa. E eu quero que você grave bem no seu coração qual verdade é essa. O cristão que não duvida do amor de Deus, jamais vai se queixar de Deus. O nosso queixume contra Deus simplesmente é a externação da nossa dúvida se Deus realmente nos ama. Quando nós temos a plena certeza do amor de Deus, independente da circunstância que nós enfrentemos, nós jamais vamos nos queixar dele. Eu quero ler com você 3 trechos na carta aos Romanos. Primeiro no capítulo 5, depois no capítulo 8. Primeiro no capítulo 5, verso 10. Paulo diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sabe o que significa esse versículo? Ele está falando de antes de conhecermos a Jesus, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós zombávamos de Deus, quando nós desafiávamos Deus, quando nós realmente desejávamos que Deus fosse humilhado, que Deus fosse apagado da nossa vida, que Deus fosse realmente ridicularizado. Quando nós agimos assim, possivelmente Deus teria todas as razões para nos fazer mal. Mas o que Deus fez? Enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Quando nós mais demonstramos a nossa rebeldia, quando nós mais demonstramos a nossa ira contra Ele, o que Ele fez por nós? Enviou Jesus Cristo. Agora você imagina hoje que nós somos salvos por Cristo, filhos de Deus, o que Deus então não fará por nós? É o que Paulo responde em Romanos capítulo 8, versos 31 e 32. Romanos 8, 31 e 32, preste atenção. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Paulo está dizendo o seguinte: se Deus é por nós, qual é então o nosso problema?
Se Ele entregou o seu próprio Filho, Ele não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por nós, ou seja, para a nossa salvação. Se Deus deu aquilo que de mais precioso existe, qual coisa Deus pode nos negar? O que Deus nos negará? Para então, nos versos 38 e 39 dizer: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O grande problema que enfrentamos nas adversidades, o grande problema que enfrentamos nas aflições, é que Satanás quer nos levar a duvidar que Deus nos ama, a duvidar que Deus quer o nosso bem. Satanás quer nos levar a blasfemar do nome de Deus, como Paulo manteve-se firme diante disso, mesmo diante da prisão, mesmo diante da morte. Em momento nenhum ele duvidou que Deus o amava. Como que você resiste às aflições que se abatem sobre a sua vida? Mantenha-se firme no amor de Deus. Sabe, irmãos, nós temos todo o nível de aflições que nós podemos imaginar. Nós podemos dizer que existem aquelas aflições, vou chamar de fáceis, vou chamar de diárias. Sim, aquelas aflições comuns que nós enfrentamos, aquelas dificuldades comuns que enfrentamos no dia a dia, aquelas lutas que estão presentes aí sempre. Se você tem uma empresa, você luta contra tudo aquilo que ocorre, contra aqueles que têm os seus negócios. Se você trabalha, talvez você já lutou contra o desemprego. Se você faz qualquer outra coisa, você tem que lutar contra problemas de toda sorte. Vamos dizer, essas são as lutas diárias. Deus dá graça para enfrentar as lutas diárias. Existem aquelas lutas difíceis, circunstâncias que nós enfrentamos, são dificultosas, elas ocorrem em algum tempo da vida. São questões que nos atingem, um desemprego mais extenso, uma enfermidade mais extensa, mas não mortal, algum desentendimento com quem amamos, em relação aos filhos, em relação ao casamento, em relação a todas as coisas, dificuldades que nós enfrentamos que são difíceis. Mas existem aquelas dificuldades que são impossíveis de serem vencidas. Existem aquelas dificuldades na providência de Deus que nos esmagariam, que realmente nos destruiriam, que nos levam realmente a duvidar da própria vida, de Deus e de alguma bondade em tudo, quando enfrentamos a morte de quem amamos, quando enfrentamos períodos de doença terminal, quando enfrentamos lutas que humanamente nós não podemos vencer. São realmente dificuldades impossíveis às nossas forças, mas Deus está presente nelas também. Sejam as diárias, sejam as difíceis ou as impossíveis, a providência do amoroso ato de Deus sempre estará presente. É disso que nós precisamos de entender nos momentos das nossas lutas e dificuldades. Em segundo lugar, Paulo tem grande expectativa, porque ele diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em tudo não serei confundido. Acompanhe comigo o que esse verso de Filipenses 1:20 diz. Ele fala sobre expectação. Só 2 vezes na Bíblia é usada essa palavra, aqui, e usado por Paulo também aos Romanos, em Romanos 8:19, quando ele diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E essa expressão, expectação, significa literalmente contemplar com o pescoço esticado. Quando você faz assim, para enxergar algo que está lá na frente, com a expectativa de o enxergá-lo. E ele diz que essa expectativa, ela é intensa, ou seja, ela é ardente, ela tem uma intensa expectativa, e mais do que expectativa, ele tem esperança. A esperança é a certeza de coisas que acontecerão, mas que nos separa pelo tempo.
Nós temos a esperança viva do arrebatamento. Apenas o tempo nos separa do arrebatamento. Nós sabemos que vai acontecer. Então essa expectação e esperança é algo que eu olho à frente e eu tenho plena certeza que acontecerá. Eu não sei ainda quando isso acontecerá. Mas ele continua dizendo: de que em tudo não serei confundido, de que em tudo não serei envergonhado, de que em tudo não serei iludido. Sabe, o desejo de Paulo, expresso nesse capítulo, e também no capítulo 4 de 2 Timóteo, era completar a carreira dele. É isso que ele diz em 2 Timóteo 4:7. Completei a carreira. Sabe, irmãos, esse verso que diz que eu completei a carreira, que eu guardei a fé, ele é tão importante para Paulo, porque ele já está à beira da morte, ele está à beira de ser assassinado pelo Império Romano, ele já esteve diante das grandes autoridades do mundo, sabe? Então no seu julgamento, é interessante entender isso. Eu não sei se ele esteve diante de César, ou de quais autoridades de César, do grande Império Romano, mas então é dada a ele a oportunidade desse julgamento de defender-se. E sabe o que ele faz? Ele não se defende, ele prega o Evangelho. Ou seja, no julgamento que poderia livrar a vida dele, ele não se defende, ele prega Jesus. Ele entendeu que era para isso que ele estava ali, então ele pagou o preço. Realmente ele não está preocupado com esse preço, mas com ardente expectativa de passar pela linha de chegada que Cristo havia ordenado a ele. Então nós aprendemos aqui 2 ou 3 coisas de extrema importância. Porque Paulo demonstrou esse comportamento diante da morte? A primeira coisa que eu preciso dizer a vocês é que a expectativa dele nunca disse respeito a ele mesmo. Sabe qual é uma das maiores dificuldades que nós temos? Sabe qual é uma das coisas que mais nos afligem? É que nós temos uma expectativa altíssima a respeito de nós mesmos. Nós sonhamos coisas altíssimas para nós mesmos. Nós sonhamos coisas altíssimas para os nossos filhos. Nós sonhamos coisas altíssimas para as pessoas que nós amamos. Eu já disse a vocês que Paulo é reconhecido pela ciência secular como um dos 3 homens mais inteligentes que pisaram nesse mundo. Paulo simplesmente é colocado numa tríade, onde estão Leonardo da Vinci, eu não lembro qual era o outro, se era Einstein ou outro. Paulo é considerado uma das 3 maiores mentes que já pisou nesse mundo. Um dos 3 homens mais capazes e inteligentes que já pisou nesse mundo. E um desses 3 homens, talvez o maior deles, mais capaz e inteligente, nunca pensava nele mesmo. Nunca tinha expectativa a respeito dele mesmo. Nunca guardava expectativa a respeito do seu engrandecimento pessoal, do seu reconhecimento pelas pessoas. Sabe por que ele não se queixava? Sabe por que ele não se frustrava? Sabe por que ele não tinha dó de si mesmo? Era por isso. Porque ele nunca olhou para si mesmo. Esses 3 problemas: amargura, queixume e autocomiseração, estão intimamente ligados com o fato que nós esperamos que as pessoas reconheçam quão grandes nós somos. Que as pessoas venham e reconheçam quão bom nós somos, quão espetaculares nós somos. Paulo diz em Atos 20:24: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Ele diz: eu não tenho por precioso nada disso, eu não considero nada disso, há apenas uma coisa diante de mim. Jesus deu-me um alvo, eu tenho que pregar o Evangelho para as grandes autoridades desse mundo. Eu já preguei para todo mundo, mas agora eu tenho que pregar para as grandes autoridades desse mundo, para que o Evangelho chegue realmente ao trono de César, aos mais poderosos homens desse mundo.
Então, quando ele faz isso, ele diz: completei a carreira. Não precisa mais nada. Guardei a fé. Não murmurei, não me queixei, não me amargurei, não tive dó de mim mesmo. Eu fiz tudo o que me foi mandado. Em segundo lugar, a grande expectativa dele era clara. Dizia respeito a Jesus Cristo, tanto que no verso 20 ele diz: Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Em Roma dizem que há um túmulo, ou dois, um que pertence a Pedro, embaixo da cripta vaticana, e outro a Paulo. Nós não temos certeza disso, não há como saber disso. Possivelmente o corpo de um prisioneiro decapitado no cárcere era jogado aos animais. Possivelmente nada dele sobrou, não houve um sepultamento. Nós não temos certeza sobre essas coisas. Paulo não se importou com isso. Ele não se importou em ter um túmulo onde as pessoas reverenciariam ele. Ele se importou que Jesus Cristo fosse reverenciado. Então nós temos que entender o que capacita Paulo a agir assim. A primeira questão que eu lhes disse é que nós vamos vencer em meio às aflições quando nós não duvidamos do amor de Deus, quando nós sabemos quem Deus é. Então, quando nós estamos firmes no amor de Deus, de que o amor de Deus é infalível, de que o amor de Deus jamais me fará mal e que eu estarei sempre seguro nesse amor, nós não nos queixamos das aflições. Mas há uma segunda coisa agora: eu não somente preciso olhar para Deus do jeito certo, mas eu preciso olhar para mim também do jeito certo. Como que nós vencemos as aflições? Quando nós olhamos para nós, vendo o real tamanho que nós temos. Os queixumes e as lamúrias sempre estarão presentes quando nós nos vemos maiores que realmente nós somos. Uma vida infeliz espera aquele que se considera maior do que realmente é. Uma morte triste espera aquele que se considera tão grande ao ponto de considerar que a sua morte é uma grande perda. Paulo nunca pensou nisso. Quando você enxerga o seu real tamanho e o tamanho verdadeiro que há em Jesus Cristo, você é capacitado a vencer as lutas e aflições. Parece que Paulo, depois de tudo aquilo que ele sofreu, que nós lemos, é como se ele dissesse assim: Senhor, eu merecia sofrer muito mais, mas eu te agradeço pela tua misericórdia. Paulo nunca se viu grande, mas enxergava Cristo como talvez nenhum homem enxergasse. Irmãos, um dos maiores problemas que nós temos hoje entre os cristãos é que eles creem num Jesus anão. Desculpe os anões, eu não estou ridicularizando uma pessoa anã, entenda isso. Estou usando uma figura de linguagem. Jamais ridicularizaria alguém com nanismo. Mas é como se nós olhássemos para um Jesus de pequena estatura. Um dos maiores problemas que os cristãos têm hoje é que Jesus, aos olhos deles, é tão pequenininho, enquanto eles mesmos são tão grandes. O segredo de Paulo: enxergava a si realisticamente pequeno, mas um Cristo enorme. E a sua vida demonstrará o quanto Cristo é grande para você. Agora, eu quero terminar demonstrando o grande objetivo de Paulo com isso. Verso 20. Antes, com toda a confiança, eu quero falar dessa confiança. Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Eu quero lhe dizer realmente o que concede então confiança ao cristão. Como eu posso viver de forma confiante em meio às tribulações que eu enfrento? Como eu posso ter essa confiança, essa certeza? Eu quero apontá-lo para que você olhe para 3 questões específicas na sua própria vida, porque foi isso que Paulo fez aqui. Da onde vinha essa tamanha confiança de Paulo em meio a tantas aflições que ele enfrentava? A primeira questão que eu e você precisamos fazer em relação a isso, eu vou agora demonstrar isso, o caminho das pedras, como nós
temos ou adquirimos essa confiança? Em primeiro lugar, identifique os sinais do governo de Deus sobre as circunstâncias que você enfrenta. Você precisa identificar a mão de Deus nas lutas que você está enfrentando. Você está enfrentando uma enfermidade grave, você precisa enxergar a mão de Deus nisso. Você está enfrentando uma circunstância difícil no trabalho, nos negócios, você precisa enxergar a mão de Deus nisso. Você está enfrentando uma dificuldade no casamento, uma dificuldade nos filhos, uma dificuldade familiar, você precisa identificar a mão de Deus nisso. Não há nenhum problema nessas coisas todas, o problema está aqui dentro, na alma, realmente no coração. Está tudo bem fora, mas a alma está atribulada. Você precisa enxergar a mão de Deus nisso. Como que nós temos confiança? Quando nós enxergamos que a mão de Deus está controlando tudo isso. Quando nós enxergamos que a mão de Deus está controlando as nossas dores. Lembra, mais uma vez eu preciso evocar o exemplo de Jó. Lembra aquilo que Deus estabeleceu para Satanás? Você pode isso, mas esse é o limite. Isso é a mão de Deus. Você pode vir até aqui. Nas nossas lutas e nas nossas tribulações, nas nossas aflições, a mão de Deus estabelece o limite. A mão de Deus diz até onde elas vão. E nós precisamos identificar a mão de Deus em tudo isso. Eu quero usar 2 exemplos com você. Se você pode ir comigo a Gênesis capítulo 50. Você lembra da história de José do Egito. Você lembra que só com 17 anos ele foi vendido pelos seus irmãos. Imagina que trauma, imagina que experiência, ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi para o Egito, 2 anos preso na casa de Potifar. Depois desses 2 anos preso, um tempo de bonança, até que a mulher de Potifar o acusa falsamente, prisão de novo. Depois o copeiro e o padeiro do faraó vão para a prisão, ele revela os sonhos, acha que vai dar tudo certo. Eles saem da prisão, José continua lá mais 2 anos esquecido. Até que o padeiro, ele conta a Faraó, quando o Faraó começa a ter uns sonhos que o perturbam, ele conta para Faraó que lá no cárcere tem um rapaz judeu que pode ajudar ele, ele manda chamar José. José então se torna, depois de tudo isso, governante do Egito, a fome atinge Canaã, os irmãos dele vêm, depois ele encontra os irmãos, se revela aos irmãos, e agora no capítulo 50 ele está no final de tudo isso. Jacó já morreu, eles vão sepultar Jacó, eles sepultam ele, então os irmãos dele têm medo que eles se vinguem deles. Olha, agora que nosso pai morreu, ele vai se vingar de nós. E eles vão e mentem para Jacó dizendo que o pai disse para ele não fazer nada. Não era verdade, mas olha como ele responde a tudo isso. Depois de toda essa história ele diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Vocês intentaram mal, mas Deus intentou o quê? Bem. Foram fáceis as coisas que José enfrentou? Não. Foram realmente doloridas, foram realmente injustas, foram realmente marcantes, mas daí nós entendemos o que Romanos 8:28 diz. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele está dizendo que todas as coisas são boas? Não. Ele está dizendo que todas as coisas são agradáveis? Não. Ele está dizendo que as aflições são doloridas, as aflições nos levam ao sofrimento, as aflições nos levam a lutas e dificuldades. Não está dizendo que passar por aflições é bom, ou que seja prazeroso enfrentar tribulações. Ele está dizendo que Deus transforma o mal em bem. Você quer saber que as suas aflições vêm de Deus? Você consegue enxergar Deus transformando o mal em bem?
Você consegue enxergar as bênçãos depois da tempestade? Você consegue enxergar a glória depois de todo o luto e todas as dificuldades que você enfrentou? Um dos grandes segredos de enfrentarmos vitoriosamente as aflições é enxergarmos a mão de Deus agindo na nossa vida. Você vencerá as aflições se você enxergar que a mão de Deus controla tudo. Em segundo lugar, Paulo também reconhecia que as aflições que ele enfrentou foram uma oportunidade de testemunhar de Jesus Cristo. Ele disse isso em Filipenses 1,13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu fui preso, foi desagradável estar preso. Aqueles guardas eram brutos. Possivelmente teve dias que ele, preso no cárcere, tinha um guarda amarrado a cada mão. Imagina um guarda de cada lado acorrentado a Paulo. Homens brutos, homens que espancavam os prisioneiros, homens que deixavam os prisioneiros passar fome, passar sede, homens que humilhavam os prisioneiros de toda forma possível. Então eles pegam aquele homem franzino, Paulo, está um grandão, aqueles homens imensos, cada um acorrentado a uma das mãos de Paulo, fazendo todo tipo de coisa para humilhá-lo, para realmente rebaixá-lo, fazendo coisas para que eles sofressem, e eles começam a notar que aquele homem não era igual. Ele não está se queixando como os outros, ele não está nos xingando e nos amaldiçoando como os outros, ele não está se referindo e ele não está se comportando como os outros prisioneiros. Os outros prisioneiros, nós começamos a castigá-los e eles se revoltam com isso, mas parece que ele não, ele aceita tudo. Sabe por quê? Porque ele tinha um testemunho a dar para aqueles homens. Então, quando eles veem que Paulo não se comporta como as outras pessoas, então eles começam a ouvir o que Paulo tem para dizer. E sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se não fossem por aquelas prisões, aqueles homens nunca ouviriam falar do Evangelho. Jamais. Você já percebeu quantos salvos são colocados em UTIs? Porque lá é o único lugar que médicos, que enfermeiros ou que outros enfermos vão ter oportunidade de ouvir de Jesus. Nenhum de nós quer ir para uma UTI. Nenhum de nós quer ficar internado num hospital. Nenhum de nós acha bom ficar acompanhando um filho dias, semanas num hospital. Isso não é bom, mas é algo ruim que Deus é suficiente para transformar em bom. Você consegue identificar a mão de Deus transformando o ruim em bom, abençoando pessoas? Então, quando você tem aflições e você vê que Deus está usando essas aflições para abençoar pessoas que de outra forma não seriam abençoadas, você enxerga a mão de Deus e você começa a enfrentar as aflições com uma outra atitude. A terceira e última questão que marca isso em Paulo é que ele reconhecia que aquelas aflições serviam para transformá-lo à imagem de Jesus. Em 2 Coríntios 12:10 ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Então ele diz assim: porque quando estou fraco, então sou forte. Sabe como você identifica as aflições as quais Deus tem abençoado a sua vida? Você sempre sai delas mais forte do que você entrou. Quando o Senhor está com você nas aflições, você sai das aflições diferente. Parece que você saiu mais forte. Se antes poucas coisas já te atribulavam, descontrolavam, hoje você se assemelha mais com uma rocha do que com a areia. Se antes qualquer problema te desestabilizava, agora você mais se assemelha com uma rocha que os ventos não são capazes de mover. Assim são as aflições que Deus permite. Nós vemos a mão dele agindo, nós vemos a mão dele abençoando outras pessoas,
e nós vemos como nós somos transformados em meio às aflições. Então, resta-nos dizer e resumir as 3 questões que Paulo apontou. Manter-se firme, ter vitória em meio às aflições, significa que nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Conheça Deus, você precisa disso. Significa também que você não se engana quanto a quem você é. Você sabe o seu tamanho. E significa que você reconhece o fruto do poder de Deus em meio às aflições. Com certeza, aquele que age assim terá vitória nas suas lutas. Vamos orar. Os irmãos vão escolher um cântico para nós cantarmos.